antes que o primeiro ser humano respirasse, antes que a Terra tivesse forma, antes que o tempo começasse a existir, uma guerra silenciosa começou no único lugar onde jamais deveria haver conflito: o céu. Uma rebelião tão poderosa que mudaria para sempre o destino de toda a criação. Mas antes de avançarmos, um aviso importante. Se você gosta de mistérios bíblicos, histórias esquecidas e revelações profundas, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Assim o YouTube entrega mais conteúdo como este para você e ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Agora, volte comigo ao início de tudo. Entre todos os seres criados por Deus, existia um cujo brilho superava o de qualquer estrela. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Ele caminhava entre pedras preciosas, resplandecia como fogo lapidado e liderava a adoração celestial com autoridade e beleza incomparáveis. A Bíblia diz que ele foi criado perfeito em seus caminhos, até que um pensamento mudou tudo. Dentro de sua perfeição, nasceu algo inesperado. Um desejo silencioso, uma ambição perigosa, uma sombra dentro da própria luz. Lúcifer começou a desejar aquilo que não lhe pertencia: a glória do próprio Deus. Ele queria mais do que um papel importante no céu. Queria o trono, queria ser exaltado acima das estrelas, queria ser adorado como o Criador. E foi nesse momento, nesse único pensamento, que o céu começou a rachar, porque toda guerra, mesmo uma guerra celestial, nasce primeiro dentro da mente. A corrupção de Lúcifer não começou com um grito, mas com um sussurro. Enquanto caminhava pelos átrios celestiais, ele observava as hostes angelicais que o admiravam, e esse olhar de admiração se tornou o alimento perfeito para seu orgulho. Aos poucos, Lúcifer começou a acreditar que merecia mais do que receber ordens. Ele queria dar as ordens. Foi nesse momento que algo perigoso aconteceu. Ele passou a espalhar suas ideias cuidadosamente. Primeiro, ele se aproximou dos anjos mais jovens, aqueles impressionados por sua beleza e autoridade. Com uma voz suave, ele lançava perguntas, não acusações. Você nunca se perguntou por que só um pode ser exaltado? Por que não podemos subir mais alto, ser mais livres? Cada frase era como uma fagulha, cada dúvida plantada era como uma semente. E Lúcifer sabia exatamente onde plantá-las. A Bíblia menciona que seu comércio se multiplicou, não no sentido material, mas no sentido de trocas de ideias, conversas secretas, alianças discretas. Assim nasceu a primeira divisão do céu. Alguns anjos, fascinados por sua sabedoria, passaram a segui-lo. Outros, desconfiados, começavam a notar que algo estava errado. Mas Lúcifer já não recuava. Ele havia experimentado o sabor do poder e queria mais. Ele começou a prometer um novo reino, um reino onde todos poderiam ascender, onde limites não existiriam, onde a glória seria compartilhada entre aqueles que tivessem coragem de se rebelar. Poucos sabiam, mas essa promessa era uma mentira, porque no fundo, Lúcifer queria apenas uma coisa: ser Deus. Enquanto isso, rumores começaram a percorrer o paraíso. Os anjos falavam entre si, confusos, hesitantes. O ambiente, antes perfeito e harmonioso, agora parecia carregado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E estava. A rebelião estava prestes a explodir. E o céu nunca mais seria o mesmo. O céu era um lugar onde nada se escondia. Cada som era puro, cada intenção era clara. Mas agora havia silêncio. Um silêncio estranho, denso, como se os próprios portais celestiais estivessem prendendo a respiração. Deus, que tudo vê e tudo sonda, sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de Lúcifer. Nada estava oculto, nenhum pensamento estava fora do alcance de sua luz. E então, o momento chegou. Lúcifer foi chamado à presença do Altíssimo. Ali, diante do trono, cuja glória nenhum ser criado pode conter, ele se manteve firme, não em reverência, mas em orgulho. As hostes celestiais observavam de longe, sem ousar se aproximar. Nunca antes o céu vira algo assim.
Um ser criado, olhando para o Criador, sem humildade. Te levantaste, no teu coração, declarou a voz divina, que ecoou como trovão e paz, ao mesmo tempo. Disseste, subirei aos céus, exaltarei meu trono, acima das estrelas. Serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não negou, não pediu perdão. Seu silêncio foi sua resposta. E sua rebelião ficou exposta diante de todos. Nesse instante, os céus se agitaram. Alguns anjos recuaram aterrorizados. Outros, menos aqueles que já haviam sido influenciados, se aproximaram de Lúcifer, como se quisessem dizer ao próprio Deus: estamos com ele. Foi o suficiente. A harmonia celestial se quebrou como vidro, atingido por uma tempestade. As estruturas espirituais tremeram. E pela primeira vez na eternidade, o céu conheceu algo que jamais deveria existir: conflito. Deus então pronunciou o decreto: não haverá trevas na minha presença. Aquele que se levanta contra a luz será lançado para fora dela. Palavras que separaram para sempre a eternidade em dois lados. E assim, as linhas foram traçadas. De um lado, o Altíssimo e seus anjos fiéis. Do outro, Lúcifer e sua hoste de seguidores. A guerra estava prestes a começar. Mas o que estava para acontecer não seria apenas uma batalha. Seria a guerra no céu. Uma guerra que definiria destinos, realidades e mundos que ainda nem existiam. O que aconteceu a seguir jamais havia sido visto desde o princípio da criação. O céu, que sempre fora um reino de perfeita harmonia, agora tremia como um campo de batalha prestes a ruir. E então aconteceu quando Lúcifer ergueu sua voz, conclamando seus seguidores. Um trovão cortou o firmamento celestial. Era o som da autoridade do Altíssimo ecoando através das dimensões. A luz se retraiu por um instante, como se todo o universo estivesse aguardando o primeiro movimento. E o primeiro movimento veio de Lúcifer. Com um grito que atravessou os abismos celestiais, ele levantou sua mão e seus seguidores, agora incontáveis, se ergueram com ele. A rebelião não era mais secreta, era declarada. De repente, uma luz colossal desceu do alto, rasgando o ambiente como uma espada flamejante. Do seu interior surgiu uma figura imensa, revestida de brilho puro. Miguel, o arcanjo da justiça, comandante das hostes do Altíssimo. A presença dele era como fogo vivo, seu olhar como lâminas de luz, e sua voz, que ecoou pelos portões do paraíso, marcou o início da guerra. Quem é como Deus? O grito, que se tornaria seu próprio nome. Então, tudo explodiu. Anjos de luz se lançaram contra anjos corrompidos. As asas resplandecentes chocavam-se como tempestades. Raios espirituais atravessavam o espaço, desintegrando estruturas celestiais que jamais haviam sido tocadas pela violência. Cada golpe de Miguel parecia abrir fendas brilhantes no espaço. Cada investida de Lúcifer era acompanhada por labaredas escuras, como fogo misturado com orgulho. O firmamento se partia em estilhaços de luz. Os cânticos celestiais se calaram, substituídos pelo rugido da batalha. Lúcifer avançou em direção a Miguel, e quando seus poderes colidiram, um clarão engoliu tudo ao redor, como se o próprio céu tivesse sido sacudido pelas raízes. E naquele instante, os anjos perceberam. Essa não era apenas uma luta por poder, era uma luta pela própria essência da criação. As forças do Altíssimo resistiam, mas a guerra estava longe de terminar. A decisão final ainda estava por vir, e seria devastadora. A guerra celestial atingia seu ápice. A cada segundo, clarões de luz riscavam o firmamento, como mundos inteiros sendo destruídos e recriados em um único gesto. Anjos caíam, anjos se erguiam, e no centro de tudo, dois poderes colidiam como tempestades vivas: Miguel e Lúcifer. Lúcifer voou em direção ao comandante dos exércitos divinos, suas asas agora envoltas em labaredas negras. Seu brilho original havia sido distorcido, como um diamante rachado. Ele rugia palavras de revolta,
cada uma vibrando como aço contra pedra. Miguel, porém, não recuou nem por um momento. Empunhando sua espada de luz, menos uma arma que parecia pulsar com a própria vontade do Altíssimo, ele avançou. Quando suas forças se chocaram, o impacto fez todo o céu estremecer. O clarão foi tão intenso que por um breve instante parecia que o firmamento tinha se partido ao meio. Lúcifer atacava com fúria descontrolada. Era poderoso, magnificente, perigoso, mas havia algo que ele nunca entendeu. Nenhuma força criada pode superar o Criador. Miguel sabia disso, e sua determinação era inabalável. O arcanjo desviou um golpe de fogo negro, girou e atingiu Lúcifer com a lâmina celestial. O impacto lançou o portador da luz contra uma muralha resplandecente, que se estilhaçou como cristal. Lúcifer rugiu, um rugido que amaldiçoava tudo, mas não era apenas raiva. Era desespero. Ele percebia, pela primeira vez, que sua rebelião não poderia vencer. Miguel ergueu a espada novamente, e quando avançou, uma voz ecoou por todo o céu. Uma voz que fazia o tempo parar. Basta. Era a ordem final do Altíssimo. A luz que se seguiu não era a luz normal. Era a luz de juízo. Luz que purifica. Luz que separa para sempre o que permanece fiel do que escolheu a rebelião. Essa luz envolveu Lúcifer e seus seguidores como um ciclone de glória. Eles tentaram resistir, mas não havia força suficiente no universo para detê-la. E então, diante de todo o céu, Lúcifer começou a cair. Ele gritava, enquanto sua glória se desfazia. Suas asas queimavam. Sua luz se tornava trevas. E aquilo que era o anjo mais belo já criado, transformava-se em algo irreconhecível. Os portões celestiais se abriram como um abismo. A sentença estava selada. A queda havia começado. Lúcifer não caiu como um anjo. Ele foi arrancado do céu como um relâmpago partido ao meio. A luz divina o envolveu, não como glória, mas como julgamento. E quando o decreto do Altíssimo foi pronunciado, o firmamento se abriu como uma ferida brilhante, e Lúcifer foi lançado para fora dela. Enquanto descia, seu corpo espiritual parecia se desfazer em fragmentos ardentes. As asas que antes reluziam como pedras preciosas agora queimavam em chamas negras, deixando rastros de fogo que rasgavam o vazio. O universo espiritual testemunhava sua queda como um acontecimento cósmico. Anjos fiéis observavam em silêncio, não com ódio, mas com tristeza, porque aquele que agora despencava já fora o mais brilhante entre eles. A queda não foi rápida, foi longa, dolorosa, cinematográfica. Lúcifer gritava menos um grito que cortava dimensões, ecoando como um trovão distorcido. Era o som da glória sendo retirada, o som da soberba sendo quebrada, o som da criatura percebendo que jamais poderia ser igual ao Criador. Ao seu redor, milhares de anjos que haviam se aliado a ele eram arrastados para baixo como estrelas morrendo. Suas formas se contorciam, suas luzes se apagavam, suas vozes se misturavam em um coro de desespero. O abismo os recebia como uma boca faminta. A cada metro de queda, a transformação se intensificava. A beleza angelical de Lúcifer era corrompida. Seus traços perdiam a luz. Seu semblante se tornava sombrio, amargo, irreconhecível. Um novo nome emergia do meio das trevas. Satanás, o adversário, aquele que um dia fora portador da luz agora mergulhava na escuridão absoluta. E quando finalmente atravessou o limite do mundo espiritual, o impacto de sua queda ecoou como um terremoto cósmico. As regiões inferiores estremeceram. A Terra ainda nem havia sido formada, mas as dimensões já sabiam. Algo terrível tinha acabado de nascer. Lúcifer não era mais Lúcifer, e sua queda não era apenas o fim de uma rebelião, era o início de uma guerra que duraria até o fim dos tempos. A queda havia terminado, mas o que começou depois dela foi ainda mais terrível. O abismo, onde Lúcifer e seus seguidores despencaram, não era apenas um lugar. Era uma realidade, um reino, não criado por Deus, mas formado pela ausência dele.
uma prisão que se moldava à própria corrupção daqueles que agora habitavam ali. Quando Lúcifer atingiu o fundo da escuridão, um silêncio profundo tomou conta do abismo. Por um instante, tudo pareceu imóvel. E então, algo começou a se transformar. A escuridão ao redor dele se movimentou, como se estivesse viva. Sombras densas surgiram e se curvaram diante daquele que agora não era mais portador da luz, mas sim Senhor da queda. Os anjos que caíram com ele começaram a se erguer, um a um. Suas formas já não eram perfeitas, suas asas queimadas e retorcidas. Seus olhos, antes brilhantes, agora eram como brasas afiadas. Eles olhavam para Lúcifer com medo, mas também com expectativa. Ainda o chamavam de líder. Ainda o seguiam, mesmo ali, na ruína eterna. Lúcifer abriu os olhos. Olhos que antes refletiam a glória divina. Agora refletiam desespero, orgulho e ódio puro. Ele não precisava de luz para enxergar. A escuridão havia se tornado sua aliada. Seu reino. Foi ali que a primeira mentira nasceu. Não falada, mas sentida. Eu voltarei ao lugar de onde caí. A ira de Lúcifer se espalhou pelo abismo como fogo. E ele transformou esse fogo em propósito. Reuniu seus anjos, agora chamados demônios, e falou com uma voz que reverberou como um trovão abafado. Se não posso ter o trono, destruirei tudo o que ele criar. A partir desse dia, o abismo deixou de ser apenas um lugar de queda, se tornou um quartel de guerra, um império de trevas. E de lá, eles aguardariam o surgimento da criação. Aguardariam o momento certo para corromper, enganar e destruir. Porque a guerra que começara no céu agora continuaria em um novo campo de batalha. O mundo dos homens. Um mundo que ainda nem existia, mas que já estava marcado pela sombra da rebelião. A partir do momento em que Lúcifer caiu, nada no universo permaneceu igual. As escrituras e os textos antigos apontam que o seu orgulho desencadeou um efeito dominó espiritual, uma ferida que nunca mais foi totalmente fechada. O céu mudou. Os anjos que permaneceram fiéis viram um de seus irmãos mais brilhantes se transformar na primeira sombra da história. A harmonia perfeita se rompeu. A autoridade divina precisou se impor. E o conflito espiritual ganhou forma. E a Terra, que ainda nem havia testemunhado o surgimento da humanidade, já estava marcada pela rebelião. Por isso, quando o homem é criado, ele nasce em um campo de batalha invisível. Uma guerra silenciosa entre luz e trevas, entre obediência e orgulho, entre o propósito divino e a tentação destrutiva. E é exatamente por causa dessa queda que tantas perguntas permanecem ecoando até hoje. Por que o mal existe? Por que sentimos esta divisão dentro de nós? Por que o mundo parece travar uma luta constante entre esperança e sombra? A resposta, em grande parte, começa aqui, menos na história da primeira rebelião, da queda daquele que ousou desafiar o Criador. Se você está gostando desta série e quer entender tudo o que vem depois dessa queda, menos como ela afetou o Éden, o ser humano, e até os últimos dias menos, continue assistindo os próximos blocos. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda a fortalecer nosso trabalho e a trazer mais conteúdo profundo como este.